Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, e é com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia, como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. E claro, a vida sexual também, Para você que ainda não me conhece, passa lá no meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber também por lá. Para você que já está aqui, que já me acompanha há um tempo, não esquece de deixar sua avaliação e dizer o que você está achando desses episódios. É muito bom ter você por aqui e saber o que você acha. Além disso, você pode também usar aí a caixinha de perguntas para poder deixar uma sugestão de episódio para poder trazer para mim o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Você sabe o quanto para mim é gratificante poder compartilhar um pouco do que eu conheço, um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. Hoje eu vou trazer um tema que é muito pedido no Instagram e que talvez você também queira ouvir um pouquinho mais sobre isso, que é sobre as crenças sexuais e como elas podem acabar destruindo o seu relacionamento. A vida sexual, em seu casamento, por muitos momentos você chega a acreditar que o sexo é uma obrigação, que o sexo não é algo bom para você. A sensação de que está sendo usada pelo outro, por mozão, Que mozão só é carinhoso e atencioso quando quer sexo. Seu corpo, suas regras e você tem relação apenas quando sente vontade. Mesmo que passe meses sem ter relação sexual, acha que isso é normal, que o sexo é feito apenas por obrigação. Olha quantos pensamentos negativos, olha quantas crenças você acabou criando no decorrer da vida em relação ao sexo. Agora imagina só como é esse casamento com essa vida sexual cheia de crenças negativas. Por isso que muitas relações acabam chegando ao fim, porque não tem uma conexão na vida sexual, não tem uma troca. O sexo é apenas uma obrigação. E será que realmente o sexo no casamento é apenas uma obrigação? Ou será que o sexo no casamento pode ser algo mais gostoso, algo mais de entrega, de conexão, de proximidade? Então fica comigo até o final para você entender a importância do sexo e como, quase não saía, tá vendo? E como melhorar ele em sua relação. Presta atenção, porque isso pode ser o que vai mudar para sempre a sua relação com seu marido, com o mozão. Agora imagina, você e mozão, depois de resolver os problemas sexuais da sua relação, imagina mozão sendo mais atencioso, mais carinhoso, mais romântico, mais cuidadoso, mais paciente. Você se sentiria amada, você sentiria aquela sensação de apaixonamento, mais parceria, menos ciúmes e muito mais companheirismo. É o que você deseja viver na sua relação hoje? Você deve estar se perguntando, eu vou conseguir tudo isso só melhorando a vida sexual na relação? E a resposta é clara, claro que sim. Por quê? O sexo é um dos pilares do relacionamento e eu vou te provar. Para muitas mulheres, é bem difícil compreender a mente dos homens. Essa falta de compreensão acaba prejudicando todo o processo de conexão dentro de um relacionamento. Quando compreendemos o funcionamento do outro, dessa pessoa amada, facilita muito a convivência, o nosso dia a dia. Para você se comunicar e se sentir amada, isso é uma necessidade básica sua. Você precisa da comunicação para você se sentir amada, para você se sentir acolhida. Para mozão, o sexo é igualzinho a essa necessidade da comunicação. Para ele é muito importante o sexo no relacionamento. Ele entra na relação desejando ser amado sexualmente, se realizar sexualmente. E você sabe, que o hormônio responsável por gerar desejo sexual é a testosterona. A questão do sexo não é só hormonal, ela também tem muita relação com vários fatores da nossa mente, inclusive as crenças que são limitantes. Então, como anda essa crença limitante aí na sua cabeça? Para você que ainda não conhece essa questão da testosterona, mulheres, principalmente que tomam anticoncepcional, é essencial que possa fazer uma testagem de testosterona para poder compreender como anda a sua testosterona. Isso vai te ajudar a entender se ela está baixa, por isso baixo libido, ou não. Então, já cuida dessa
parte aí. Sabe por quê? Porque o sexo, ele é um fator muito importante para a relação. Agora imagina só comigo. Vocês estão bem, tá tudo ok, a relação tá ótima, e a emoção vai e te procura pro sexo. Imagina a cena daquele dia que você não tá afim, que você não tá querendo mesmo. Tem aquele dia que você tá querendo, então você tá ali, tá disponível e faz. Mas aquele dia que você não tá tão legal, que você realmente não quer, ele chega todo empolgado, todo animado, com a vontade lá em cima. E aí quando ele chega perto de você, você já diz, tô com dor de cabeça. Hoje não, tô muito cansada. Amor, vamos deixar para amanhã? Você tá querendo sexo demais. A cabeça dele começa a criar um abismo imenso na relação, porque ele entende que ele está sendo rejeitado por você. Ele começa a ter tantas frustrações, porque ele tenta, se frustra, que ele acaba se desanimando. Ele acredita profundamente que você está rejeitando ele, que ele não é mais tão amado por você como ele era antes, que ele não é mais desejado por você como era antes. Afinal, antes você era aquela pessoa. Hoje tá tudo tão diferente, né? Será que quando o relacionamento chegou e com o tempo o tesão acabou saindo pela janela? Para os casados isso tem toda a concepção, tem toda, como é que eu posso dizer, toda a proximidade. Quando o casamento chega, o tesão pula pela janela. Então, todas as vezes que você começa a trazer o não para uma relação sexual, você acaba trazendo para o seu marido que você não deseja ele, que ele não é uma pessoa importante, que ele não é uma pessoa que você gostaria de estar ali perto. Isso acaba irritando ele e afastando ele emocionalmente. Traz uma intolerância imensa, porque afinal ele deseja, ele quer, ele não quer se envolver com outra mulher porque ele deseja você e ele não entende o porquê tanta negativa. Você começa a achar que ele não te dá mais atenção, que ele não está mais preocupado com você como era antes e que o relacionamento está esfriando. E isso é uma verdade. Vocês não têm mais conexão. Afinal, a conexão emocional ela é também baseada na conexão sexual. Homens e mulheres se conectam através do sexo. Então não tem como ter uma relação conectada quando o sexo ele não está caminhando da melhor forma possível. Então é necessário que o sexo esteja bem. Afinal, o momento do sexo é o único momento ali que o casal está realmente conectado, que o casal está realmente junto, com a sua vulnerabilidade, com a sua exposição, tudo ali misturado, tudo ali junto e misturado. Então, quando você não consegue entender essa importância do sexo no relacionamento, o relacionamento acaba entrando em uma disfuncionalidade, porque o tanque de amor de mozão, ele começa a ficar vazio, com todas as suas negativas, e ele começa a se afastar de você. Entenda. O sexo é um dos 3 pilares fundamentais dentro de um relacionamento. Eu acredito que 3 pilares são fundamentais para a sustentação de um relacionamento. O autoconhecimento e a cura das feridas emocionais, a comunicação e o amor, que é uma necessidade básica da mulher, e o sexo. Então, quando esse pilar ele não está sendo sustentado, a relação ela começa a ter problemas. O relacionamento sem sexo é amizade. E amizade você pode ter com qualquer pessoa. Lembre-se que mozão, quando ele escolheu casar com você, ele escolheu casar para ter uma mulher disponível sexualmente. Ele não escolheu casar com uma amiga, porque senão ele casaria com uma amiga. E quando o sexo ele não tá legal, tem um ponto aí que pode ser bem prejudicial. Pode acabar saindo uma traição. Afinal, tá faltando algo nessa relação, tanto para a mulher quanto para o homem, que precisa ser elaborado. E tudo isso por causa do sexo que não está tendo ou está bem mais ou menos. Ou então é por obrigação. E acredite, querida, o homem sente quando está sendo por obrigação. Ele percebe, por mais que você finja tudo, ele percebe, o seu corpo entrega que está sendo por obrigação. Então, o sexo ele precisa ser algo bom, ele precisa ser algo gostoso. Se você não faz vucu-vucu com mozão, você precisa ficar preparada para o pior em seu relacionamento. É questão de tempo que esse relacionamento ele comece a entrar em crise, porque o casal ele começa a se afastar realmente emocionalmente. E você simplesmente aceita esse problemão e vai seguindo, empurrando com a barriga. Ou você começa a reconstruir esse pilar que é fundamental dentro do seu relacionamento.
Eu não tô aqui falando que você tem que fazer sexo todos os dias. Afinal, tem casais que até fazem 2 vezes ao dia ou mais, né? Quem sabe? Mas eu tô falando aqui que cada casal tem a sua frequência sexual. Só não dá para não ter alinhamento nessa frequência sexual. Então é necessário ter um alinhamento, um sexo, é necessário saber como esse sexo vai ser elaborado dentro desse relacionamento. Para você entender a raiz do problema, você precisa voltar às suas crenças, as crenças que você foi construindo ao longo da vida, seja sobre como sua família via o sexo, como essa família te trazia para a questão sexual, o que você foi aprendendo sobre o sexo no decorrer da sua vida, como você se sentia quando o tema era sexo, como o sexo foi apresentado para você, quais são as crenças que você carrega sobre o sexo. E as crenças, elas são as verdades absolutas que você tem. Muitas vezes você pode estar se perguntando, tá lá, Carol, mas vamos lá, porque mozão consegue ser carinhoso quando ele quer sexo e ele não consegue ser carinhoso em outros momentos? Porque foi isso que ele aprendeu no decorrer da vida, ser carinhoso apenas no momento que ele deseja atender às suas necessidades sexuais. Nos outros momentos ele não sabe ser carinhoso, ele não aprendeu a ser carinhoso. Isso acaba acionando um gatilho automático na sua cabeça, que se sente desejada apenas no momento do sexo, então muitas vezes se vincula como um objeto. E aí tem uma frase que meu marido me disse uma vez, quando a gente estava conversando sobre essas questões sexuais e falando sobre palestras e temas aleatórios, ele me disse assim, amor, entenda, um homem ele não escolhe uma mulher porque ela é um objeto sexual. Ele escolhe uma mulher por tudo que ela tem. O sexo é uma consequência do desejo do prazer que ele sente por estar ao lado dela. Então, esse pensamento automático que vem na sua cabeça, que ele só se aproxima de você quando ele quer sexo e ele só é carinhoso quando ele quer sexo, na realidade, é uma desconstrução que precisa ser feita. Ele está com você porque ele te ama, porque ele te escolheu para a vida dele, não porque você é um objeto sexual. O objeto sexual ele podia ter sexo com qualquer outra mulher, mas ele escolheu você. E lembre-se que homem, ele não é intencional nessas coisas. Então, a cabeça dele vai no automático, ele vai se aproximar de você, vai ser carinhoso, vai dar beijinho, fazer carinho, porque ele quer algo em troca. Mas isso não significa que você não pode ensinar a ele a ser carinhoso com você em outros momentos. Muitas mulheres acabam não compreendendo isso. Quando você compreende qual a real função do sexo, você não vai se colocar nesse lugar de objeto. Você vai perceber que o seu relacionamento ele precisa ser construído com uma conexão emocional e uma conexão sexual, construindo assim um ambiente de mais conexão, amor, cumplicidade e automaticamente felicidade. Muitas mulheres desconhecem o seu corpo, principalmente as partes íntimas. Você já colocou um espelho debaixo da perna para poder olhar a sua vagina? Você conhece ela? Nossa, Carol, como é que eu vou fazer isso? Fazendo, bota o espelho e conhece o seu corpo, conhece essa parte aí que te traz tesão, essa parte aí que te leva ao orgasmo, essa parte aí que te leva a algo tão bom na vida. A falta de conhecimento ocorre devido a tabus sociais criados ao longo do tempo. Por muito tempo, as mulheres foram reprimidas, sentiam vergonha e até culpa por desejar conhecer o seu corpo. Muitas mulheres nem se tocavam porque tinham medo, tinham vergonha. Agora me responde, você conhece detalhes do seu corpo? Você conhece o seu corpo? Você sabe quais são os lugares que te dão prazer? Quais são os lugares que despertam teu desejo? Quando você escuta a palavra vagina e a palavra pênis, qual a sensação que você sente? O que é que passa pela sua cabeça? Afinal, essas palavras eram difíceis de serem ditas, né? Era tão complicado. Desde a infância, os meninos têm mais liberdade para se tocar, para se olhar e para conhecer o seu corpo. Quando não conhecemos o nosso corpo, é muito difícil compreender o que realmente gostamos ou não gostamos. Por isso, a importância de conhecer o seu corpo para melhorar a sua vida sexual. Na cama e fora dela também, porque você é um ser sexual. Porque melhorar o sexo no casamento gera intimidade emocional. Quando existe melhoria na vida sexual do casal, eles ficam mais íntimos, existe um maior senso de pertencimento. O homem fica mais acolhedor
pois o sexo acalma e faz o homem relaxar, além do ambiente ficar bem mais harmonioso, evitando assim os conflitos que acontecem por pequenos motivos bobos, devido à falta de tolerância do casal. Um casal com sexo em dias melhora a intimidade, melhora a conexão, melhora a tolerância, a aceitação para os erros. Uma boa vida sexual e uma boa comunicação aproxima o casal. Essa aproximação gera mais segurança. A segurança acaba reduzindo a insegurança, que também reduz o nível de ciúmes. Percebe como o sexo acaba sendo uma ligação muito importante dentro do relacionamento? O que é que tá faltando aí para você transar mais? Me conta. O que é que tá faltando aí para você dar mais? Você já se perguntou isso? Por que não se permitir viver uma vida sexual satisfatória? Por que não se permitir viver uma vida sexual acima da média? Compreender esse funcionamento é a melhor forma de sair da crença que mozão só te procura quando quer sexo. Ele procura para uma necessidade que deveria ser do casal. Você também pode procurar ele para atender às suas necessidades emocionais. Ensina para ele como te amar mais, como cuidar mais de você. Dentro do que acabei de te contar, está o problema principal da sua vida sexual e a solução também. Vamos entender primeiro o problema, né? Não adianta buscar várias informações, buscar cursos, buscar melhorar, apimentar a relação se você não consegue identificar as crenças, se você não consegue tomar consciência das crenças limitantes em relação ao sexo dentro do seu relacionamento. Então não adianta se entupir de curso se você não sabe o que é que te trava na hora da cama. Então está na hora de se destravar completamente no sexo. E isso tem muito relação com tudo que você escutou no decorrer da vida. O sexo viciante, que é um dos programas que eu tenho, que fala sobre como ter um sexo viciante, ele não adianta ser aplicado quando você não destrava na cama, quando você não destrava as suas crenças emocionais. Na sua infância, na adolescência e nos relacionamentos passados, você aprendeu muitas coisas erradas sobre sexo. Acabou criando crenças, verdades absolutas que te fazem olhar para o sexo como algo dispensável. Eu vivo tranquilamente sem sexo. É melhor descansar ou fazer qualquer outra coisa do que se entregar ao prazer, do que se entregar ao sexo. Sexo é prazer. Você se permite ter prazer na vida? Você se permite ter prazer na cama? Você internalizou crenças que estão destruindo a sua vida sexual e, consequentemente, está levando o seu relacionamento junto para a destruição. Afinal, o sexo é uma das bases da relação. Uma vez, eu estava saindo de uma palestra e aí uma senhora me parou e disse a seguinte frase: minha filha, o sexo seria... A pessoa embolou toda a cabeça, né? Uma moça me parou e me disse a seguinte frase: minha filha, o casamento seria muito bom se não existisse sexo. Ops, naquele mesmo momento eu fiquei pensando, criaturinha divina, como é que você pensa que um casamento pode existir sem sexo? Não tem como. O sexo é a conexão mais gostosa que existe dentro de uma relação. Esse tipo de crença acaba com a vida sexual de qualquer mulher, porque coloca o sexo como uma obrigação para satisfazer apenas o homem. E você, criaturinha, não tem vontades, não tem desejos? Não sente um tesão que tem vontade de se entregar ali sexualmente para aquela pessoa que você ama? Ou na hora do sexo você está pensando na lista de mercado e na escola dos filhos? Ou em qualquer outra coisa menos no sexo? Mulheres pensam pouco sobre sexo, mulheres fazem pouco sexo. Mulheres deveriam buscar mais conhecer o seu corpo, mulheres deveriam buscar mais sobre sexo, mulheres deveriam buscar mais sobre posições sexuais, mulheres deveriam querer mais sexo, não pelo outro, mas por ela, pelo que elas sentem, pelo prazer, pelo desejo, pela melhoria da pele, pela melhoria da dor de cabeça. O que falta para você ter uma vida sexual satisfatória na sua relação? O que falta para que você mude completamente a sua vida? O que falta para que você entenda que as crenças limitantes estão acabando com o seu relacionamento? A maioria dos casais que eu atendo após uma traição, a motivação principal para essa traição é a falta de sexo no relacionamento. Para as mulheres, a falta de comunicação, de carinho, a falta de disponibilidade para o sexo ou a constante negação do sexo. O que te faz criar a crença de que o sexo não é bom? O que te faz acreditar que essa crença ela é uma verdade absoluta? Será que realmente isso que você acredita é verdade? Será que realmente a
crença que você alimenta sobre sexo é a verdade absoluta que deve conduzir? Eu vou deixar um pensamento para você. Todas as vezes que mozão te procurar por sexo, seja uma rapidinha ou seja algo mais demorado, se pergunte por que não? Por que não posso me permitir o sexo? Por que eu não posso me entregar aqui nesse momento? O que é que me faz não querer dar para o meu marido nesse momento? O que é que me bloqueia de sentir prazer nesse momento? Comece a se questionar profundamente sobre isso. Você nasceu para ser feliz também no sexo, então aproveita esse momento para você também ser feliz no sexo. Isso faz toda a diferença. Para você que já me acompanha, sabe que toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui, né? Então, te espero nesse encontro na próxima semana. E é muito bom ter você aqui. Uma linda sexta-feira. Fica com o Papai do Céu. Usa um perfume gostoso para a hora do sexo, para ficar marcado. Separa um momento para que você pense sobre sexo. Manda uma mensagem bem gostosa para mozão, dizendo o que é que você pensa em fazer com ele. Faz o que você pensa e aproveita o final de semana. Desconecta das redes sociais e se conecta na sua relação. Isso faz toda a diferença. Um excelente final de semana, beijos no coração e até a próxima sexta, às 6 horas da manhã. Te vejo lá!